Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui direto de Aracaju, Ângelo Passos. Rapidamente vou fazer a minha apresentação para que quem não me conhece saber um pouquinho da minha história. Casado com Gina Matos, somos a equipe de milionários aqui de Aracaju e o melhor de tudo, começamos pelo produto. Quando eu comecei, estava um pouquinho acima do peso e aí, com o resultado do produto, em 90 dias, eliminei 12 quilos. Já a Gina, ela ganhou 14 quilos de massa magra, realmente estava precisando. E aqui é um pouquinho da minha história. Eu sou de uma família política aqui do estado de Sergipe, tradicional, era servidor público. Aqui na foto vocês estão vendo o meu pai, esse senhor de azul, meu irmão de branco, deputado estadual atualmente. Minha mãe foi uma ex-prefeita da nossa cidade. Então, assim, quando surgiu a Herbalife na minha vida, apareceu além do produto para poder ter um resultado do jeito que eu compartilhei, mas o melhor de tudo, começou a abrir horizontes, porque as pessoas que trabalhavam comigo começaram a perguntar o que eu estava fazendo. E naquele momento eu comecei a perceber que poderia ganhar uma renda extra. E aí foi quando minha esposa, Gina, na época, ia para o tribunal de vez em quando esclarecer, porque eu era somente um consumidor. E aí ela vinha, apresentava e eu observava, né? E aí nós fomos fazendo a venda e fomos ganhando segurança e confiança. A Gina, de imediato, começou a trabalhar já com o Espaço Vida Saudável e eu, depois de 5 anos, comecei a fazer a minha transição de carreira, saindo do serviço público, sendo um empresário no segmento do Espaço Vida Saudável e com distribuições de bebidas funcionais também no nosso estado. E o melhor é que essa jornada de 16 anos é que a gente pode estar usufruindo ano a ano, com férias, essas viagens de incentivos pagas totalmente pela Herbalife, deixando que a gente possa usufruir enquanto trabalha, construindo um negócio que hoje a nossa meta é aproveitar o máximo próximo ao nosso filho, todas as viagens em família. Isso é o que nos chamou a atenção, é o que nós queremos para você que está aqui hoje pela primeira vez, tá bom? Vamos começar então. Qual é a nossa indústria atual? Vamos lá. Nossa indústria do bem-estar. Ela é uma indústria que hoje é a que mais cresce no mercado, porque ela vem com a nutrição preventiva, atividade física, ela tem uma renda extra como forma também de você atuar no mercado, sem deixar de fazer o que você já faz atualmente. Por quê? Porque há uma tendência. Hoje as pessoas estão tendo uma carga de trabalho excessivo, então está tendo muito estresse, sedentarismo, alimentação hoje com baixo teor de qualidade, isso prejudicando a nossa saúde dia após dia. Vocês podem ver que há um desequilíbrio, né? A gente está percebendo que hoje está tendo muitos excessos de comidas rápidas, fazendo com que a gente só coma, mas não tenha nutrição. Aquilo que nosso corpo precisa é exatamente o que está faltando hoje. É o que está aqui nesse outro lado do prato, né? E o melhor, e assim, e o que eu posso mostrar para vocês é que ano após ano só tem piorado os nossos índices, né? É que é um panorama de 2024. Imagina, 1 a cada 7 estão acima do peso. E esse número só piora, porque até 2035, se algo não for feito, a gente pode estar tendo 1 a cada 4 nessa balança da desigualdade, da obesidade, né? E aí existe um mercado, um potencial de mercado que nós temos hoje no Brasil, né? Vocês podem perceber aí que há um crescimento de 542 bilhões em receitas para que os brasileiros possam ter um cuidado ainda maior. Olha o mercado que aparece para a gente aqui. Então, para quem busca uma renda extra, conquistar sua independência financeira, trabalhar a partir de casa, né? Vocês podem perceber, ter um negócio em família. Olha que negócio fantástico. E o melhor de tudo, a nossa empresa, ela é uma empresa que trabalha sempre com seriedade. E aqui vocês estão percebendo os nossos médicos, aqueles que cuidam, de fato, na elaboração dos nossos produtos, assinam. E aqui só tem pessoas com alto gabarito a nível mundial. E aqui vocês podem ter certeza, o que está dentro desse produto que a gente vai lhe apresentar está chegando exatamente na sua casa, para você poder colocar aquilo que o seu corpo precisa. O shake número 1 hoje no mercado é o da marca Herbalife, é o shake proteico mais utilizado hoje no mercado mundial. Ele hoje já tem uma rotulagem nova, ele é vegetariano, zero lactose, não contém glúten, então ele já tem algo que agregou mais valor no nosso produto.
rico em 23 vitaminas e minerais, muito proteico, aquilo que o seu corpo precisa. Mas aí vem as bebidas funcionais, porque a gente tem uma proteína de alto padrão, porém nós estamos percebendo que as pessoas hoje estão necessitando de energia, estão acordando, né? No tradicional, vocês percebem as pessoas para levantar a energia baixa. Então, hoje a empresa tem um mix de produto, onde tem um Hype Drink como um grande aliado nesse uso diário. Nós temos as fibras, né? 3 sabores de fibra e o nosso proteico para você poder levar com você no dia a dia, ou consumir ele nos nossos espaços Vida Saudável, né? Aqui vocês podem perceber, nossas fábricas estão ao redor do mundo, porque é uma empresa muito grande, em mais de 90 países, né? E ele pode ser feito, gente, essa distribuição desses produtos para as pessoas que querem começar, como minha esposa Gina, em tempo integral, ou como eu, era um servidor público em tempo parcial. Porque tem pessoas que vão se identificar aqui de duas formas, né? Vai ter aquela mulher, mãe, que quer cuidar mais do seu filho, pode trabalhar a partir de sua casa, fazendo essa distribuição ou de bebidas funcionais, ou do delivery, através de um treinamento, e esses treinamentos que nós fazemos toda terça-noite vai fazer com que você ganhe segurança e confiança para poder você ganhar esse mercado e esse dinheiro, tá bom? Eu vou estar falando um pouco mais do Hype Drink agora. É uma bebida que tem revolucionando, ela está sendo colocada em vários ambientes. E, assim, algumas sugestões para vocês. Imagine, nas academias, nos crossfits, nas áreas de corrida ao ar livre. Aqui tem um número que eu coloquei, vocês podem perceber, de 550 hypes, bebidas. Se vocês pegarem esse número e dividir por, vamos dizer, 4 finais de semana, porque se você já tem uma atividade remunerada de segunda a sexta, você pode estar pegando para fazer aos finais de semana e você pode estar lucrando acima de R$ 6.000. E outra coisa, o melhor de tudo, é uma bebida prática, já vem praticamente toda pronta. A única coisa que você precisa adquirir é o lote de produto, composto por 4 produtos da nossa linha, totalmente garantido pela empresa, e servir as pessoas. Use, tenha resultado, veja a energia que dá e melhore seu dia a dia com o nosso Hype Drink. O Espaço Vida Saudável ele seria o nosso ponto de encontro com o bem-estar. Vocês podem perceber aqui essa foto ilustrando como funciona um Espaço Vida Saudável. Então, ele vem para receber as pessoas, acolher as pessoas, trazer para elas o nosso produto de uma forma fracionada, de uma forma mais leve, fazendo com que a pessoa, dia após dia, experimente um produto novo, ficando com mais segurança e confiança e fazendo com que ele tenha o melhor resultado de sempre. Para você ter um espaço de vida saudável, aqui alguns pontos positivos dele. O nosso investimento é muito baixo, não há limite de localização, você pode escolher um local mais central da sua cidade, um local mais de bairro, você pode padronizar do seu jeito, o horário é você que faz, e o melhor de tudo, você pode criar um modelo que depois possa se tornar um duplicador, porque você vai perceber que o nosso negócio ele ganha por várias formas. Além da venda direta, nós também temos outras formas de ganho chamadas royalties, que é o fantástico desse nosso negócio. Aqui alguns modelos de espaço vida saudável, tá bom? Aqui é um residencial, aqui é um comercial, você pode pegar uma sala comercial. Inclusive, hoje o nosso espaço ele é num prédio comercial, né? Aqui no térreo, porque hoje a empresa autoriza a gente fazer aquele espaço frente-rua. Então, você que está aqui começando, caso você se interesse, depois procura a pessoa que lhe convidou e veja como você pode ter seu espaço vida saudável. E também dentro das atividades que já existem, digamos, aqui está ilustrando nas academias, mas a gente sabe que tem muitos locais hoje que a gente pode levar um cantinho do nosso espaço vida saudável e levando a proteína, levando a bebida funcional, levando mais fibra e fazendo com que aquelas pessoas que ali buscam já saúde e bem-estar já recebam a sua nutrição celular de uma forma mais completa possível, tá bom? Deixa eu passar a próxima. Presente em 95 países, como eu já falei anteriormente, o nosso fundador, Mark Rios, e o melhor de tudo, nosso embaixador, Cristiano Ronaldo, aquele que assina o nosso CR7 Drive, o produto que vem dentro do nosso Hype Drink. Ele também mostra aqui nosso portfólio de produtos. E o melhor de tudo, com toda a certificação
que toda uma empresa séria tem que ter. A Herbalife é uma empresa tão séria que ela faz questão de ter esses selos todos e o principal de tudo, garantia de qualidade ao seu consumidor, ao seu distribuidor, a quem entrega também tem a garantia que está entregando o melhor para o seu cliente. E aqui o suporte, porque não adianta só a gente ter um produto se não tiver um bom treinamento. Então, nossa empresa cuida de treinar os seus distribuidores para que eles levem informação, segurança e possa tirar dúvida do seu cliente, não deixando ele com dúvida nenhuma, tá? Mas o principal é, qual é o meu primeiro passo nesse negócio? Nosso primeiro passo é você assinar o seu registro, para que você possa ter dois benefícios. O primeiro, você consumir todos esses produtos que eu acabei de apresentar de uma forma mais inteligente, mais barata, com 25%. E a segunda forma que você vai ter a partir do registro é que você pode criar um plano de carreira. Você pode criar uma distribuição a partir do seu registro. Então, você tem dois direitos aqui, consumir ele mais barato e criar a sua distribuição. E com isso você vai estar recebendo todas as vantagens. Como eu bem falei, viagem de incentivo, ele é vitalício hereditário, treinamentos exclusivos, porque o distribuidor precisa estar um pouquinho mais preparado e qualificado para atender o seu cliente. E para que a gente possa avançar cada vez mais, vou trazer agora ela, que ultimamente vem trazendo e fazendo na prática todo um trabalho único, exemplar. Eu acredito que seja uma pessoa mais bem preparada que eu conheço, que eu convivo. Eu nunca vi ninguém igual a ela, Gina Matos, para poder fazer parte hoje dessa noite espetacular. É com você, Gina, para dar sequência e trazer para todo mundo um pouco mais de informação. Meu Deus do céu, como eu me senti honrada agora, a forma que eu fui apresentada pelo meu companheiro, meu esposo querido. Te amo. Obrigada pela apresentação. Estarei aqui a partir desse momento. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar aqui. Estou vendo umas carinhas novas. Nós somos daqui de Aracaju. Eu já conheço esse projeto há 16 anos, né, juntamente com o meu esposo Ângelo. Eu conheci literalmente há 16 anos, pessoal. Hoje nós estamos completando 16 anos. Vou tentar ser aqui o mais claro possível, né? Porque a gente tem um jantar daqui a pouco, a nossa patrocinadora, né? Porque a gente precisa comemorar as nossas conquistas, né? Relembrar os nossos 16 anos juntas. Então, vamos lá. Eu jamais imaginaria que 16 anos se passaria na nossa vida de forma tão leve, de forma, como que eu posso dizer para vocês, com a clareza de um futuro glorioso, digamos assim. Então, quando a minha irmã chegou falando desse projeto lá em casa, eu me encontrava há 7 anos como revendedora de roupas, cheia de sonho, desejo ardente de mudar, de avançar, de crescer na vida, né? E me encontrava em busca de uma estabilidade financeira, que era estudando para concurso público. Mas quando a minha irmã começou a fazer algumas perguntas sobre esse projeto, foi trazendo para mim clareza que aqui eu poderia ter a mesma estabilidade, né, ou melhor, do que me tornando uma funcionária pública concursada. E, pessoal, de lá para cá é só história. O Ângelo falou um pouquinho aí do nosso estilo de vida. Graças a Deus, a gente é muito feliz porque a gente tem cuidado de nós, a gente tem cuidado de pessoas e esse projeto, ele é algo grandiosíssimo. Essa empresa, digamos assim, é algo grandiosíssimo. Grandiosíssimo. Então, assim, o Ângelo falou sobre os fatos, né, da companhia, né, a seriedade da empresa, e agora eu vou falar para vocês um pouco do que essa empresa tem feito para nós de forma leve, mas eu quero passar para você alguns pontos, né? Primeira coisa, eu acredito que aqui nós entendemos, né, depois dessa belíssima apresentação de Ângelo, muito objetiva, muito sucinta, mas com clareza de que é uma empresa muito boa, muito séria, né, que, digamos, a gente pode desenvolver essa atividade sem deixar de fazer o que fazemos, para somar o que a gente já está fazendo. Até nós
Eu agora, o Ângelo apresentando e eu refletindo aqui. Até nós, que já temos uma ferramenta, digamos, um espaço de vida saudável, a gente pode ir agregando tantas possibilidades através dos nossos clientes dentro do único negócio, a gente ganhar mais de uma vez. Né? Porque aqui a gente pode ter uma rede de distribuição. Como o Ângelo muito bem falou, né? Aqui todos nós precisamos se tornar um distribuidor autorizado, né? A pegar a matéria-prima, né, que é fornecida pela empresa Herbalife. Quando eu falo matéria-prima, pessoal, é porque dentro do espaço de vida saudável nós comemos alimentos saudáveis, que é fornecido pela empresa, né? Então, as bebidas funcionais, o hype, então, a empresa, ela fornece para a gente os produtos e tudo é conosco. A partir daqui agora, nós se tornamos dono de um negócio. Que a gente pega esses produtos na fábrica e, a partir de nós, a gente pode ter uma rede de distribuição. Não só ganhar nas nossas vendas, mas a gente pode levar oportunidades para mais pessoas. Então, vamos entendendo como que funciona basicamente. O Ângelo deixou bem claro que é uma empresa que dá suporte. O que é esse suporte? Primeira coisa, treinamento online. Todos nós estamos aqui, né, no conforto de onde estamos. A maioria já no conforto de sua casa, com papel e caneta na mão, aprendendo a pensar, aprendendo com quem já faz, com quem já tem bastante tempo nesse negócio e as claras, porque o melhor de tudo, pessoal, é que aqui o segredo é não ter segredo. Olha que magia, olha que negócio incrível. Porque você imagine, todos nós aqui, eu estou vendo pessoas aqui de vários lugares do Brasil. Né? Amigos que assim, pessoas de Pernambuco, né? Pessoas de Goiás, pessoas do Rio de Janeiro, né? Então, assim, pessoas da Bahia, pessoas daqui de Sergipe. Então, todos nós conectados e eu vou abrir o meu coração para o coração de vocês. Então, é uma empresa que, digamos assim, você pode participar dos treinamentos locais, mais próximos da sua cidade, né? E vamos entender basicamente como tudo que tem acontecido ao longo desses 16 anos, como que nós temos feito. Primeira coisa, pessoal, seja nós que temos 16 anos, ou quem está aqui chegando, conhecendo essa oportunidade, começa pelo uso da nutrição. Começa pelo uso do produto. Porque a gente precisa entender que é algo que a gente precisa cuidar do corpo que a gente vive. É nesse corpinho aqui que a gente vai viver bastante tempo. Então, a gente sabe que os alimentos não é mais como no passado. A gente sabe que a gente precisa consumir algo, suplementar o que a comida do dia a dia não tem. Sem contar que a gente precisa limpar, desintoxicar nosso organismo, através de quê? Das bebidas que essa empresa Herbalife oferece, com um padrão de qualidade que não tem outro no mercado. Então, primeira coisa, a gente precisa usar. Usar, pessoal, usar no café da manhã, usar durante o dia como opção de lanche. A gente precisa investir o nosso dinheiro em algo de qualidade, porque muitas das vezes a gente gasta dinheiro comendo aí fora outras coisas, não que a gente não coma outras coisas, o equilíbrio é tudo. Então, assim, primeira coisa, eu e Ângelo entendemos que a gente precisava consumir esses produtos o máximo que a gente pudesse. No início, não, eu, assim, digamos, eu entendi que eu tinha que ir conhecendo pouco a pouquinho. Porque isso aqui era uma nutrição, eu entendi desde o primeiro dia que era uma empresa de nutrição. Eu entendi que não era uma empresa para perder peso, eu entendi que não era uma empresa para ganhar peso, como às vezes a gente escuta pessoas ainda novinhas falar bem assim: ah, não, aqui a gente tem produto para perder peso, para ganhar peso. Pessoal, isso aqui a gente precisa entender que é uma nutrição. Uma das coisas que eu e Ângelo tem melhorado muito é a nossa comunicação. Porque se a gente fala que é uma nutrição, que a gente aqui, nosso filho, desde muito cedo, ele consome essa nutrição. Porque a gente entendeu, nosso filho tem 14 anos, nós temos 16. Nosso filho nasceu, a gente aqui nessa empresa.
E o nosso filho consome bastante os nossos produtos. Lá em casa a gente consome, eu estou no escritório agora, então assim, nosso filho, ele consome no café da manhã essa comida, juntamente com eu e o pai dele. Porque a gente entende que ela é mais prática, mais saudável, não tem glúten, não tem lactose, não tem adição de açúcar, 23 vitaminas e minerais, uma grande quantidade boa de proteína e absorve rápido no nosso corpo. Então, nós precisamos, nós distribuidores, né, e níveis acima, e vocês que estiver aqui chegando, precisa ter esse entendimento. Precisa passar isso para a nossa família. Por quê, pessoal? Porque a nossa família, eles estão ali o tempo todo perto de nós. Eles estão vendo que realmente a gente está consumindo, digamos, algo de qualidade, porque ele está vendo a nossa performance. Gina, eu não tô, pessoal, eu não estou falando de peso aqui agora, não. Eu não estou falando da pessoa estar aqui com o abdômen trincado, eu não estou falando de, né? Não estou falando nada disso, não. Porque as mulheres aqui da família, toda família deve notar que a nossa pele é mais bonita, que nós temos, né, digamos hoje, uma saúde melhor. A nossa família está nos observando tudo isso. Então, a gente precisa ter isso com clareza. Então, consumir os produtos, né, de forma o máximo que a gente puder. Porque comida é a gente saber colocar o dinheiro no lugar certo, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, eu e Ângelo entendemos que se a gente está consumindo, a gente precisa, além da nossa casa, a gente precisava consumir, precisamos consumir na frente das pessoas. A minha irmã, que é minha patrocinadora, ela fez esse negócio durante 8 anos, pessoal, como renda, segunda renda, como uma renda extra. Ela trabalhava em um cartório, ela não precisou de fazer uma transição de carreira muito rápido, porque a gente precisa ser muito inteligente. Onde a gente ganha, se a gente pode conciliar, é bom somar, principalmente o custo de vida, como tem ficado cada vez mais alto. Então, a gente consome na frente das pessoas. E se a gente tem um espaço de vida saudável, mas fora do espaço de vida saudável, a gente continua consumindo os produtos na frente das pessoas, as pessoas elas começam a nos observar, ali pode surgir venda, e elas começam a perceber que, às vezes, dentro daquele segmento dela, ela pode ganhar uma segunda renda. Faz sentido isso aqui? Faz sentido isso para você? Algumas pessoas estão de frente para mim, de câmera aberta, e eu estou vendo que estão atentos, balançando a cabeça e concordando comigo, né, Ceilinha? Né, Tânia Ramos? Estou vendo aqui vocês. Maria Barreto está de frente para mim também. Então, assim, isso aí, pessoal, se a gente tem essa consciência e aonde a gente está, digamos, eu vou no salão de beleza, eu sempre ando com meus produtos, eu ando com produtos práticos, que é o quê? Um lift off. Eu pergunto, eu pergunto para a pessoa, eu peço para a pessoa o quê? Você me dá uma água, por favor? Geralmente as pessoas já oferecem uma água para a gente. E eu abro o meu lift off. E assim, eu amo todos os sabores. O de abacaxi é delicioso, o de limão siciliano é delicioso, o de amora é delicioso. Então, eu abro meu Liftoff de forma tranquila ali, na frente das pessoas. Elas são curiosas, elas começam a perguntar: mas é o que isso aí mesmo que você está bebendo? E ali eu começo a falar do benefício dos produtos. Se é no salão de beleza, se eu estou com a minha família na praia, se eu estou com meus amigos, eu vendo produto. A gente às vezes está na praia e ali mesmo a gente vende produto, pessoal, para nossa família, para os nossos amigos. Eu já vendi produto na praia, vocês imaginem. Por quê? Porque aonde nós vamos, a gente tem que levar a boa nutrição, esses produtos, as bebidas. Se eu vou jantar, eu vou num restaurante, eu pego também uma água com gás, um sumo de limão e aproveito e coloco ali o quê? Ou o Herbal, ou o NRG, ou o próprio Liftoff, que já é saboroso, uma bebida saborosa. Eu não preciso consumir as bebidas açucaradas. Ah, Gina, você não bebe? As bebidas açucaradas? Bebo, mas nem tanto com frequência como antes, porque agora eu tenho essa opção. Então, às vezes eu estou na praia com a nossa família
E aí, às vezes, a gente pede ali um prato, um pastelzinho, aí eles até brincam com a gente. Eu não sei, provavelmente deve acontecer isso com vocês também. Eles brincam e falam bem assim: ah, mas vocês comem isso? E aí eu dou uma risadinha e falo bem assim: nós até podemos estar comendo, porque daqui a pouco vocês vão ver o que é que vai acontecer. E começo a rir e tal, e começo a comer ali meu pastelzinho, meu caranguejo, ou o que for, e daqui a pouco eu peço uma água com gás, ou eu peço uma xícara de água quente, e automaticamente eu coloco o meu herbal. E aí, pessoal, eles ficam rindo e falam e encontraram a resposta que eles queriam naquele momento que eles brincaram comigo. E isso aqui eu estou falando para vocês é abrindo o meu coração para o coração de vocês. Tem que ser de forma muito leve a nossa vida, né? A gente tem um dos mentores do negócio da gente, Jaime Cosmo, ele fala que a vida é bela. E, na verdade, com a maturidade, com o tempo, a gente vai entendendo que é assim mesmo. E aí, ali a pessoa fala, imagina, me explica sobre esse produto. E eu vou falar. Eu vou falar isso aqui, é pra gente o quê? É pra gente continuar comendo essas coisinhas, porque ele vai limpar o que ficaria de ruim dentro de nós. Então, você está vendo por que, que a gente consome isso aqui? Porque depois a gente vai eliminar. Quem não tem esse produto aqui vai ficar acumulado. Então, pessoal, nós fazemos o nosso negócio com essas estratégias de ter produto conosco. Porque se a gente entra para uma empresa como essa, que tem mercado, como a gente entendeu, e a gente não se prepara para ter o produto com a gente, e a gente, às vezes, posta nas redes sociais, consome somente o nosso na frente das pessoas, e a gente não tem o produto, corre o risco daquela pessoa e comprar quem tem o produto. Então, outra coisa mais que tem acontecido com a gente, né? Digamos, consumir. Então, Gina, eu entendi, então você consome há 16 anos, eu entendi então que esse produto eu posso consumir ele por resto da minha vida. Para vocês que estão aqui novinhos, isso mesmo. E para nós que temos mais tempo de negócio, relembrando dentro de nós que nós precisamos consumir não só dentro dos nossos espaços, para quem tem espaço, mas também aonde a gente for, né? Esses dias eu estava conversando com o Ângelo, a gente tem vários amigos, graças a Deus, nós já fizemos vários amigos nessa empresa, e esses dias a gente recebeu um amigo muito querido mesmo, um professor nosso também aqui em Aracaju, né? Ele tem mais de 20 anos de negócio, que é Geraldo Ramos, ele está até aqui na minha frente agora. E para nós, pessoal, deu a gente assim uma clareza. O Ângelo mesmo se inspirou, né? Eu não posso falar a idade dele, que eu acho que não pode, uma brincadeira, mas assim a gente vê que ele tem bem mais idade, mas a gente olha para ele e a gente vê que ele é uma pessoa extremamente que se cuida, saudável, consome muito a nossa nutrição. Então, nós que temos mais tempo, a gente precisa também dar uma atençãozinha para nós, né? Com relação ao uso dos produtos. O que mais que eu posso trazer aqui para vocês? Digamos, hoje a gente precisa usar bastante as redes sociais, porque a gente sabe que as redes sociais hoje, eu costumo dizer que o Instagram, eu aprendi com uma amiga minha, ela fala assim, o Instagram, o status do WhatsApp, para quem tem bastante contato, eu tenho mais de 6.000 contatos no meu telefone. Eu tenho mais contato no meu WhatsApp, no meu telefone do WhatsApp, do que no meu próprio Instagram. Então, assim, essa minha amiga fala que as redes sociais hoje, pessoal, do modo geral, as redes sociais hoje, do modo geral, são as ruas mais movimentadas. São as ruas mais movimentadas, e faz sentido, porque as pessoas estão trocando a TV pelo telefone. Então, é um computador de mão, é uma televisão de mão, como se fosse assim. Então, nós usamos bastante as redes sociais. E eu, de preferência, porque o meu tem mais gente vendo, é o status do meu WhatsApp, né? É o Instagram. Eu não sou aquela pessoa muito presente, né? Eu ainda preciso desenvolver essa habilidade, mas eu não me encobro, né? Eu não me cobro aquela pessoa que estou ali fazendo stories, me aparecendo muito nas redes sociais. Isso, quem tem habilidade de fazer, olha, faz mesmo.
Faz mesmo, porque dá certo. Você vai lá tomar um produto. Então, vocês que têm habilidade, tal, eu não dei a dica de tomar, de usar os produtos na frente das pessoas. Existe lugar melhor para você colocar a câmera aqui do seu Instagram, do seu, para fazer seus stories, preparando o produto, falando agora já vou consumir minha bebida. Pessoal, isso é muito mais forte do que a gente ficar postando o produto fechado. Porque as pessoas precisam entender que, assim, isso aqui tem que ser transparente. Muita gente hoje sabe que as redes sociais não tem mais ninguém feio, porque eu, por exemplo, se eu aparecer lá, eu vou no Instagram, eu vou colocar um filtro, o filtro coloca batom na minha boca, deixa meu rosto mais do jeito que eu quero. Vocês estão entendendo? Então, as pessoas, quando vê, a inteligência artificial está aí, né? Mostrando uma coisa que muitas das vezes não é verdade. Então, quanto mais a gente seja humanizado, mostrando a verdade, sendo você, eu e Ângelo, a gente nós não somos muito bons de palco, né? Ao longo desses 16 anos, nós descobrimos o que nós somos bons. Eu li um livro que esse livro fala bem assim: descubra os seus pontos fortes. Esse livro foi libertador para mim, porque eu disse, tá, agora eu vou descobrir o que eu sou boa e eu vou potencializar aquilo que eu sou boa. Eu não preciso copiar o outro. Eu preciso pensar como o outro pensa nesse negócio. Esses treinamentos, esse suporte aqui, pessoal, é muito importante vocês entenderem que todas as pessoas que vão vir aqui, seja no online ou no presencial, eles só vão vir falar o que eles estão fazendo. Então, se é o que eles estão fazendo é uma verdade da pessoa, não é uma verdade absoluta, não, agora é desse jeito, tudo que a gente está fazendo já não serve mais, e agora eu vou fazer igual a Gina está falando. Não, tenham muito cuidado. Pegue as dicas, pegue o que eu estou falando aqui, que vocês veem, que agrega no que vocês estão fazendo, para potencializar o que vocês já têm de bom. Porque todo mundo aqui tem seus pontos fortes. Eu descobri os meus, né? Então, pessoal, isso eu acho muito importante vocês usarem as redes sociais para usar e postar. Hoje de manhã eu peguei minha garrafinha, postei lá, né, que eu estava consumindo. Aliás, eu tirei a foto, mandei para uma amiga minha falando, olha, é importante a gente estar bebendo água. Não sei se eu postei no estado do WhatsApp, era para ter postado, não sei se postei. Mas eu tirei para mostrar para ela, porque é importante você mostrar para você a sua rotina. Os nossos clientes, eles precisam ver que nós estamos se importando com eles. É acompanhar aquelas pessoas que estão consumindo, que compraram algum produto para a gente, né? Então, o que mais que eu poderia falar para vocês? Queria falar para vocês agora, para a gente entrar nos 5 pontos mais importantes, é o seguinte: a partir do momento que todos aqui se tornaram distribuidores autorizados a representar essa empresa, ali você tem uma profissão. Você tem uma profissão. Nós temos uma profissão dentro da Herbalife. Nós temos uma profissão, porque quando a gente fala bem assim, a pessoa pergunta, Gina, você faz o quê? Durante muito tempo a gente falava, eu tenho um espaço de vida saudável, eu tenho uma rede de espaço de vida saudável, que a gente tem uma rede, a gente tem um espaço que funciona como um escritório, e a gente atende as pessoas, os nossos clientes aqui, a gente faz negócios, né, com eles indicam a gente para os amigos dele consumirem os produtos, mas fiquem tranquilos, porque o espaço não é uma única forma da gente ganhar dinheiro. A forma da gente ganhar dinheiro, pessoal, é as pessoas vendo, ouvindo sobre os benefícios desse produto. Muitas das vezes, eu e Ângelo, nós colocávamos muito em evidência a marca, a nossa empresa Herbalife, e a gente deixava de falar para as pessoas os benefícios desses produtos.
E muita das pessoas, elas têm na cabeça delas um pré-conceito. Já foi gerado um conceito na cabeça dela. Ela acha que essa empresa Herbalife, ela é uma empresa de emagrecer as pessoas. Vocês sabiam que tem muita gente aí fora que quando eu mostro o meu resultado, eles falam bem assim: "Ô, Gina, e tem para ganhar peso também, é?" E eu falo: "Não, ele não é um produto para ganhar peso. Mas a Herbalife não é para emagrecer?" E ali eu já vou desmistificando na cabeça dela que é uma empresa de nutrição. E eu gostaria, eu vim aqui hoje, né, janeiro de 2026, né? Os líderes nos convidaram a gente para vir aqui para trazer essa clareza para vocês. Porque quem mais vai crescer em 2026 são as pessoas que meio que assim, como que eu posso dizer para vocês? Reaprender coisa nova. Aprender coisas novas, desculpa. Aprender vocabulários novos. Aprender a comunicar. A comunicação, pessoal, ela é tudo na nossa vida. Você vê que às vezes a gente fala uma coisa, a gente jamais quis magoar ninguém, a gente não falou naquela intenção, mas às vezes a gente digitou ou falou, às vezes, num tom mais sério, aparentemente já acha que a gente falou. Então, a comunicação ela é muito importante, né? Então, a partir do momento que nós nos tornamos um distribuidor autorizado, como nós, há 16 anos, nos tornamos distribuidores autorizados a revender esses produtos, nós, a partir desse momento, nós temos uma profissão. Quando a pessoa pergunta para a gente, você trabalha com o quê? Eu tenho uma rede de distribuição. Isso é nós da empresa, nós temos uma rede de distribuição. Todos nós, quando a gente entra para essa empresa, a gente tem dois direitos: comprar os produtos para revender de 25% a 50%, e temos o outro direito, que é trazer novas pessoas para se somarem a gente. Então, isso é muito importante, vocês estarem aqui, vocês que têm aqui mais tempo, relembrar como nós se preparamos para vir aqui hoje, né? 16 anos nessa empresa, e lembrando, porque aqui eu estou falando para quem tem mais tempo do que eu nessa empresa, pessoas que têm esse tempo que a gente, e pessoas que estão chegando agora. Então, a gente precisou ver uma comunicação, ter uma linguagem que pudesse atender todo mundo. E por isso que eu disse, eu não quero slide. Eu não vou falar com fly, porque às vezes a pessoa, ela está prestando mais atenção no que eu estou falando do que com as flies. A gente precisa exercitar a nossa memória. Eu sei que eu já estou encerrando, tá, pessoal? Para também assim não ficar muito cansativo. Nós já tivemos um dia inteiro, né, de muito trabalho, mas assim chega essa hora que a gente precisa dessas bebidas para trazer o foco, concentração, melhorar a nossa energia. Inclusive, deixa eu tomar a minha. Vocês também é importante consumirem aí para, né, continuarem anotando as dicas para vocês colocarem em prática e ser um ano diferente. O que mais que eu posso trazer aqui para vocês? Então, começamos 2026. Olha a responsabilidade nossa hoje de vir aqui, né? Trazer para você, trazer todos vocês para um trilho, para uma viagem junto com a gente. A partir de agora, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma viagem, né? E nesse ano de 2026, a gente chegar juntos, realizando sonhos que aqui hoje muitos de vocês vão tomarem a decisão. Porque eu acredito que, assim, essa comunicação que a gente tá trazendo é algo que seja mais acessível, tanto para quem está chegando, como para quem tem bastante tempo. Então, primeira coisa, eu vou passar aqui para vocês 5 pontos. Pessoal, eu sou uma pessoa que eu preciso, como que eu posso dizer? Nós aprendemos com o nosso mentor de negócio, o Daniel Henriques, que tudo tem um passo a passo. Quando nós conhecemos o nosso mentor,
né, a minha irmã, minha patrocinadora, entramos juntos. A gente precisava, o mais rápido possível, encontrar uma pessoa que ele transmitisse para nós segurança, confiança e trazasse um plano para nós. Então, eu convido vocês a, nesse momento, decidir executar um plano dentro da estratégia que cada um aqui executa, porque isso vai fazer vocês falarem com tranquilidade e segurança. Quando os líderes vieram convidaram eu e Ângelo, eles falaram bem assim. A gente falou, olha, nós somos daqui de Aracaju, é um estado pequenininho, a gente trabalha com vários públicos, mas nós temos públicos que são pessoas mais simples, então nossa comunicação ela é bem simples, a gente trabalha de forma mais simples, e eles falaram bem assim. A gente foi a analisar, né? Digamos, dentro do que eles pediram para a gente trazer para vocês, com base nos resultados que nós temos tido nesses últimos 3 anos. E eles falaram bem assim. Inclusive, isso me trouxe muita tranquilidade, porque eu tenho certeza que todos vocês aqui, se fossem convidados para vir fazer o que a gente está fazendo, eu acho que dava um friozinho na barriga. Então, quando a gente entrou aqui para fazer esse treinamento hoje, eles falaram bem assim, ele falou bem assim, olha, eu quero que vocês falem eu quero que vocês falem como vocês fazem e como vocês têm ensinado as pessoas de vocês a fazerem. Eu falei, ufa, ai, meu Deus do céu, agora eu posso ser eu. Porque às vezes eu vim aqui como se fosse um personagem para falar para vocês, talvez, sabe? E eu não, eu quero passar para vocês o que tem dentro do meu coração e eu tenho certeza que está em direto para o coração de vocês. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu vou passar aqui para vocês 5 pontos e no final eu vou deixar uma tarefa para vocês. Primeiro ponto, primeiro passo que o nosso presidente ensinou para a gente, aprenda 5 passos. Aí eu vou lá com a minha mãozinha. Aí eu digo, eita, meu Deus, deixa eu fazer assim para eu aprender, porque eu tenho minhas limitações. E quando ele falava, eu já começava a anotar nos meus dedos, porque cada vez que eu olhasse para o meu dedo era uma forma de eu entender, de eu lembrar, de eu não esquecer. Aí eu, pronto, então vamos lá. Primeira coisa, nós estamos numa empresa de vendas. Então a gente precisa vender, desenvolver a habilidade de usar na frente da pessoa e falar daquele produto. Então, vender, para quê, Gina? A gente vende. Primeiro, pessoal, para ganhar dinheiro. Primeiro, para ganhar dinheiro, certo? Nós estamos numa empresa de venda. Não é uma coisa que você vai ficar rico, como era no passado, que tinha que sair oferecendo para as pessoas aquela coisa. Não. Como eu falei para vocês. Você vai falar. Todos nós temos contato com pessoas todos os dias. Temos contato com pessoas todos os dias. Nós estamos cercados de pessoas. Então, primeira coisa, vendemos para trazer a pessoa também para ela ganhar dinheiro. Porque existe essa possibilidade. Eu vendo para trazer a pessoa também, se ela quiser, ganhar dinheiro. Ah, Gina, deixa eu entender. Então, nesse meio termo, tem um acompanhamento, tem um relacionamento, melhor dizendo, entre a venda e trazer a pessoa para fazer parte desse negócio, existe um relacionamento nosso com aquela pessoa. Existe um relacionamento. E nesse relacionamento, nesse primeiro passo aqui, pessoal, eu vou sentir se essa pessoa ela está precisando de dinheiro ou ela vai vir para esse negócio não mais para ganhar dinheiro, porque ela já ganha muito dinheiro. Hoje a gente estava visitando um espaço de uma primeira linha nossa e a gente estava falando de pessoas que entraram para esse negócio que são muito bem sucedidas. A gente até deu o exemplo de uma amiga nossa, Rita Angélica, que o pai dela tem avião, tem uma rede de tantas outras coisas, exporta para fora do país. Ela ganhava bastante dinheiro, mas ela não tomava café da manhã com os filhos. Então, entre essa venda e trazer a pessoa
para vir se somar a gente, existe um relacionamento. Toda venda eu transformo esse cliente em um distribuidor? Não. Mas eu preciso ter clareza, você, precisamos ter clareza o porquê que nós entramos nesse negócio. Então, primeira coisa, vendemos e para quê? Para trazer pessoas também, para aumentar nossas vendas, a nossa rede de distribuição. Porque se eu vendo, se eu trabalho, digamos, 8, 10 horas por dia, eu não dou mais conta de vender mais. Mas se eu trago uma outra pessoa, eu dobro as minhas horas, porque ela faz parte da minha rede. Eu ganho dinheiro e ela também. Essa é a filosofia da nossa empresa. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque depois que a gente entra para a Herbalife, a gente virou uma Madre Teresa de Calcutá e quem dera, né, pessoal? Mas a gente precisa entender que é a filosofia da empresa. A gente ganha cadastrando? Não. A gente ganha quando a pessoa compra o kit? Não. A gente ganha da fábrica. A gente ganha da pessoa? Não. A gente ganha da fábrica. Olha como muda a nossa comunicação. Então, eu estou aqui, digamos, com Maria Mota, e ela é minha cliente, e eu chego para Maria, eu vendi para Maria, estou gerando com Maria um relacionamento. Porque, pessoal, ninguém vai fazer negócios, porque isso aqui é um negócio, com pessoas que não transmitam confiança. Faz sentido? Precisamos ter esse relacionamento. Depois que a gente gera esse relacionamento, a pessoa, ela entra no nosso mundo. Ela passa a ser nosso amigo. Segundo passo. Faz sentido esse? Vamos para o segundo passo. Qual é o outro segundo passo? O outro segundo passo, se eu trago a pessoa para o negócio, digamos, eu trouxe ela para ela se somar a mim, então ela tem o mesmo direito que eu. Ela se tornou uma distribuidora autorizada igual a mim. Ela tem o mesmo direito que eu. Então, se eu trago a pessoa, é o segundo passo, então eu vendo para trazer ela para o negócio, né? Então, já trouxe ela para o negócio. Segundo passo. Para muitos aqui, a gente fala recrutar. Recrutei. Eu recrutei o Ângelo há 23 anos para minha vida. Então, recrutei. Trouxe ele para minha vida. Trouxe essa pessoa para fazer parte desse negócio comigo. Então, eu trago, eu trago a pessoa para o negócio, né? Então, eu começo a duplicar o que eu estou fazendo. Então, eu vendo, trago a pessoa para o negócio, então eu dupliquei essa minha atividade. Mas se eu ensino ele a fazer a mesma coisa, isso pode multiplicar. Porque não para em mim e nem para nela. Então, vendi e trouxe a pessoa para o negócio. Eu posso vender e trazer a pessoa para o negócio. Gina, como é que é feito? Ela vai comprar a mim? Eu vou vender mais produto para ela? Não, não é o tema agora, mas você vai fazer um cadastro na fábrica. E essa pessoa, estou falando para vocês que são mais novos, não sei cadastrar. Eita, agora precisa aprender. Porque quem aprende não depende. Ontem, nossa aula aqui que eu vou falar já já, foi ensinando as pessoas a cadastrar. As pessoas não sabem. Se elas não sabem, os novinhos não sabem. Se eles não sabem, eles dependem de nós. Chega uma hora que a gente não tem mais mão para ensinar. Só para vocês terem uma noção, esse ano de 2025, a janeiro de 2025, nós iniciamos o ano com 69, 65, se eu não me engano, supervisores de nossa rede. Nós conseguimos formar na nossa rede de distribuição 80 e pouco, 89, se eu não me engano. Então, você imagine, nós começamos com 64,
Levamos bastante tempo, para 15 anos, para formar 64. Nenhum ano a gente formou 89. Por quê? Porque nós ensinamos as habilidades, nós ensinamos a eles as habilidades que ele tem que aprender, e não nós fazer por eles, porque senão a gente não multiplica, a gente só duplica. Terceiro passo, tenha uma meta clara. Estamos começando 2026, janeiro de 2026. Há um ano atrás estávamos todos com expectativa, está chegando o ano novo, tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente, vai acontecer muitas coisas. Mas e aí? Daqui a pouco o ano é velho de novo. Se vocês parar para pensar, hoje já é dia 20 de janeiro. Esse ano, olha, vai voar. Daqui a pouco, vocês vão ver, nós vamos estar falando que nós já estamos em janeiro de 2026. Então, terceiro passo, tem uma meta clara. Gina, me explica melhor. Como assim uma meta clara? Uma meta do que fazer com um prazo. Nós colocamos uma meta, pessoal, de trazer 5 novas pessoas para se somar a nós. Nesse processo aqui, de trazer pessoas, de vender para trazer, para dar a mesma oportunidade, né, de cadastrar essa pessoa na nossa rede de distribuição, né, nós imprimimos dentro dessa rotina, desse passo a passo, a gente tem uma meta clara, clareza. O mês começou, ele não pode encerrar sem eu trazer 5 novas pessoas para se formar a mim, a nossa rede, para a gente multiplicar, para a gente crescer. Então, isso é clareza com prazo. Meta clara com prazo. Tem que ter prazo. Porque se eu digo bem assim, eu vou cadastrar 5 novas pessoas, não sei quanto, durante quanto tempo. Não sei. 2026, o ano todo tá bom se eu trago 5 novos? A gente, ontem, participamos de um treinamento, de uma conferência com uma das nossas líderes, Martim Gondim. Ela participou de um final de semana de liderança de um congresso em Fortaleza, e ela trouxe para a gente um ensinamento que eu estava conversando com o Ângelo hoje, de uma pessoa, uma presidente, que é o nível mais alto, um dos níveis mais altos da nossa companhia, né? E ela tem mais de 70 anos, e ela colocou uma meta de fazer 100 trazer 100 novas pessoas esse ano. E eu olhei para ela, meu Deus, eu querendo 5, porque eu fiz a conta. Se janeiro já está acabando, ela já deve ter começado desde o dia 1º. Então, 100 novas pessoas dividido por 12 meses dá uma média de 8 a 9 distribuidores por mês. Então, ela deve estar focada em 10 novos todos os meses. É possível? Sim, porque imagine, 5, pessoal, é um por semana. Digamos assim. Porque tem meses que é 5 semanas. Ela só fez o seguinte, 2 por semana. Se uma pessoa que está aos 70 anos, cheia de sonhos, desejo ardente de mudar de vida, não é de mudar de vida não, porque ela já muda, ela já tem uma vida extraordinária, mas ela tem clareza que tem muitas pessoas aí fora querendo ganhar uma segunda renda. É só isso. Nós viemos aqui hoje dizer para vocês que nós temos uma empresa que o mercado está precisando de profissionais e que nós podemos ser essas pessoas que vamos comunicar aí fora. Mas a gente precisa falar dos benefícios que a Herbalife proporciona e não da Herbalife. Essa parte de falar da Herbalife, a gente deixa para a empresa mesmo, ela investe muito em propaganda sobre a marca. Ela trouxe o Cristiano Ronaldo, os melhores médicos, os melhores cientistas, os melhores diretores. Ela traz para se somar a gente. Deixa essa parte institucional para a empresa. Mas nós precisamos destrinchar no mercado
o que essa empresa tem de bom e que ela leva para as pessoas. Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Que bacana, todo mundo aqui, é porque no online é assim, né? Todo mundo balança a cabeça, todo mundo silêncio, mas eu preciso entender, pelo menos através do sorriso de vocês, que eu estou conseguindo comunicar. Bem diferente, né, pessoal? Então, você vê mais um aprendizado, porque antes da pandemia, isso aqui era bem menos. Agora a gente comunica com o mundo, né? Estamos aqui comunicando com várias pessoas. Então, recapitulando, eu vendo, gero relacionamento com o meu cliente, trago ele também para se somar a mim, ou continuar ele como um cliente, que eu continuo vendendo. Depois eu tenho uma meta clara de trazer novas pessoas para se somar a nós. Nós temos a nossa, eu e Anjo e nosso time, que é 5 novos distribuidores se somando ao nosso time. E para isso, pessoal, a gente precisa estar equipado, a gente precisa estar com a nossa caixinha, caixa, né? Caixinha não, caixa, kit de início, abertura do nosso negócio. Eu estou no salão de beleza, eu estou no Pilates. A gente acabou um congresso aqui em Aracaju, no nosso estado, final de semana passado. Eu saí extremamente animada, cheguei no Pilates, a minha professora de Pilates, dona da clínica, a filha também é médica, e aí eu levei uma única frase que eu aprendi. Dentro do exercício, ela pediu para eu alongar meus pés e naquele momento eu usei salto, meus pés, eu lembrei do evento, porque meu pé estava doendo. A gente recebeu um reconhecimento, muito obrigada, meus amigos, pelo reconhecimento. E aí, naquele momento, quando ela pediu para eu fazer um exercício, eu lembrei de um ensinamento desse evento. Porque cada evento é para a gente sair de lá melhor do que nós somos. E quando ela pediu para fazer o exercício, eu falei, mas Lu, tu agora pediu para fazer esse exercício e meu pé doeu, porque esse final de semana eu estava num congresso e eu comecei a falar do que eu aprendi. E eu falei, Lu, que clareza me deu esse final de semana. Como é bom a gente ter acesso à informação. Olha o que eu aprendi. Que o peixe que é criado em um aquário, ele não sabe que existe um oceano. Assim é a nossa vida. Muitas das vezes a gente acorda, Lu, todos os dias. Olha como eu estava apresentando o negócio para ela. Porque vocês acham que eu estava contando essa historinha só porque eu gosto de falar? Eu gosto mesmo de falar com as pessoas. Mas eu tenho um foco. Eu já imaginei, eu digo, meu Deus, essa clínica aqui, quantas pessoas passam por aqui que precisavam do benefício dessa nutrição? E eu falei, Lu, quantas pessoas estão igual um peixe? Vivendo no mundo dela. Acorda, faz a rotina, anoitece, no outro dia volta tudo de novo. E eu comecei a conversar com ela, pessoal, e daqui a pouco ela estava enchendo os olhos de lágrima. E eu comecei a contar a história das pessoas dessa empresa que começou com uma segunda renda, e eu comecei a contar as histórias das pessoas. E ela encheu os olhos de lágrima mais uma vez. E eu digo, a lágrima dela vai cair, ela deve estar precisando realmente de algo assim. E ela falou, Gina, você acha que eu levo jeito para a venda? E eu falei, Lu, com certeza, porque você gosta de gente. Todas as pessoas que gostam de pessoas, elas são os melhores vendedores. Agora, aqueles que não gostam de pessoas, eles são os piores. Mas sabe os piores? Os piores, literalmente, que chegam com aquela, sabe, aquela conversa, aquela empurrando o produto, porque ele não está gostando, ele não gosta de pessoas, ele gosta somente do dinheiro que aquela pessoa vai colocar no bolso dele. E ela se tornou uma distribuidora autorizada dessa empresa chamada Herbalife. Vocês acreditam? Eu não sei o que ela estava passando. Era dinheiro? Eu não falei de dinheiro. Eu falei o que eu aprendi. Então, pessoal, nesse momento, eu fui no carro, o anjo foi me buscar, e eu já tinha lá o quê? O kit, a caixa. Porque eu poderia ter ido embora, mas eu falei, Lu, o primeiro passo é esse aqui.
Todos nós entramos. Você tem 5... Digamos, depois que terminou a aula, eu falei, Lu, você tem 5 minutos para eu te explicar como funciona? Ela falou, tenho sim, Gina. E eu fui lá, peguei a caixa, peguei o cartãozinho, o código, que é da matrícula, o nosso ID, e falei que através desse código aqui, Lu, você pode ter produto aqui na sua clínica que os seus pacientes vão ter resultado. Você vai ganhar um dinheiro que vai vir de forma muito leve, muito tranquila, porque você não vai estar oferecendo, digamos, você vai ter aqui, você vai consumir na frente das pessoas. E eu já tinha vendido produto lá dentro, eu vendi 2 caixas de Liftoff, porque eu abri um Liftoff em um outro momento, estava ela e uma aluna. Eu falei do benefício, ela quis uma caixa e a aluna também. Se você lembra naquele dia que eu falei do benefício do Liftoff e Dona Lúcia quis, eu não vendi, ela me comprou. Então, pessoal, vendemos, trazemos pessoas para o negócio, temos uma meta clara, porque dos 5, nesse processo, a gente vai falar, quarto ponto, eu vou falar o quê? Tem que ter clareza, tem que ter clareza. Nós adotamos que toda pessoa que ela entrar para o nosso negócio, nós temos que falar de segunda renda. Inicialmente é a nossa comunicação, renda extra. Renda extra. Quem você conhece para ganhar uma renda extra? Esse é o nosso quarto ponto. Nós adotamos, Gina. Então, vamos lá, recapitulando. Então, 2026 é essa linguagem que, se a gente adotar e começar a falar de renda extra, possa que aconteça o crescimento em um ano, que há muitos anos não acontecia, sim, porque foi o que fez a gente sair de 64 supervisores para 89, ou para 153. Falando de renda extra. E ela pode começar como ela puder, com um produto, com 4 produtos, com um lote de produto maior. Como ela puder, como é que você pode começar? Se a pessoa está buscando renda extra, eu vou falar que ela pode ter um espaço igual a esse meu? Se eu falar que ela pode abrir um espaço igual a esse meu, esse nosso, ela vai olhar e vai dizer: era muito bom, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Mas o que é que a gente quer? Que ela tenha um espaço, obviamente. Mas um passo por vez. Se eu digo para ela que ela pode começar, como minha irmã ficou 8 anos como renda extra, foi fazendo uma transição de carreira e hoje tem um negócio que coloca no mercado mais de 400 mil por mês, qualquer um pode ter. E quinto, para a gente encerrar, é ensinar as pessoas essa rodinha, volta para o primeiro. Quinto passo é o quê? É você ter na sua mentalidade que você precisa ensinar para as pessoas o que você já sabe. Já tem um espaço, melhor ainda, um espaço de vida saudável, já tem, melhor ainda. Ainda não tem um espaço de vida saudável, eu só trabalho como renda extra. Tudo certo. Reúne as pessoas ali em um local, num restaurante, senta ali, marca, não sei, num café. Nas horas vagas, a gente entrou um advogado para o nosso time agora, tem 6 meses, quer dizer, ele faz à noite. Ele vende produto, ele traz pessoas para o negócio, ele tem a meta clara dos 5 novos, ele entendeu o que ele já faz como renda extra. E ele agora está ensinando as pessoas a fazerem a mesma coisa que ele. E sabe o que aconteceu? Em 6 meses, ele saiu de um distribuidor 25% para 50%, um supervisor. Depois se tornou um supervisor ativo. Depois se tornou uma equipe mundial. E uma equipe mundial 1%. Isso em 6 meses.
com essa rodinha. De forma simples, que o nosso mentor ensinou a gente há 16 anos. Então, pessoal, basicamente era isso, né? E a tarefa que eu queria trazer para vocês, para a gente encerrar, é que, seguindo a inspiração, né, da Brígida Matos, com mais de 70 anos, fazer 100 primeiras linhas. Eu disse, meu Deus, nós temos que colocar uma meta clara para nós, Ângelo. Qual promoção que a Herbalife está dando? Vamos estudar as promoções, vamos entender. E nesse momento, ela mostrou para a gente que existe uma promoção, a melhor promoção, duas promoções que ela tem. Viagem de incentivo, se você não tiver um motivo claro, foca para ganhar uma viagem. Tem motivo melhor? Eu e Anjo, no momento, a gente não sabia nem o que a gente queria. A gente só queria ganhar dinheiro. Mas depois a gente pensou, era renda extra que a gente entrou. Mas depois a gente entendeu que a gente também queria viajar de graça, uma vez por ano. Então, esse é o nosso motivo. A gente não sabe, às vezes a cabeça começa a dar um nozinho lá, a gente volta para o trilho, lembrando que tem uma viagem e tem um prazo todo mês para aquela meta clara que é vender, né? Movimentar, compor um volume com um distribuidor, com as nossas vendas, com distribuidor, de no mínimo 2.500. Mas a tarefinha que eu queria passar para vocês é focar na Premier League. Nós, do dia 15 para cá, que a Herbalife lançou essa promoção, de você trazer 10 primeiras linhas. 10 primeiras linhas. E tem 4 planos. 10 distribuidor, 10, 2, 10, 4 e 10, 6 supervisores. Quer dizer, 4 não, 3. E 10, 10, perdão. 4 modalidades. 10 distribuidores e 2 supervisores, 10 distribuidores e 4 supervisores, 10 distribuidores e 6 supervisores, 10 distribuidores e 10 supervisores. Do dia 15 que a empresa lançou, a gente deita e acorda e respira e só pensa nas nossas 10 pessoas, 10 líderes que nós vamos encontrar no mercado para se somar a nós nesse ano de 2026. E eu posso garantir para vocês que quem procura, acha. Quem procura, acha. Você vai encontrar se você começar a ajustar a sua mentalidade nesse ano de 2026, ajustar a mentalidade e voltar para o trilho, para essa viagem chamada sucesso. Então, pessoal, alguém me perguntou aqui do livro? Foi isso mesmo? Eu não lembro se eu falei do livro, de um livro aqui, mas um livro que eu adotei para. Ah, não, o livro que eu falei foi Descubra os seus pontos fortes. Mas isso, pessoal, já tem um tempo. Não foi agora, não, mas eu vou dar uma dica para vocês. Esse livro, Descubra os seus pontos fortes. O nome do livro. Mas o livro que mudou a nossa mentalidade ano passado, no ano de 2025, foi A Única Coisa que o presidente, o Hélio Tartuso, veio ser VIP para a gente aqui e ele falou desse livro. Ele tomou um susto quando a gente falou que não conhecia esse livro. E esse livro mudou a nossa vida. Teve uma pessoa do nosso time, Micaele, que ela já saiu de lá, não sei se ela tinha ou ela comprou, e ela disse, Gina, você já leu o livro? Eu falei, não. Ela disse, você tem que ler, Gina. Esse livro, ele é perfeito. É a única coisa, porque nós dentro da empresa, pessoal, tem 50 milhões de coisas na nossa cabeça. Mas se a gente não focar em uma única coisa, a gente sai do lugar? Não. A gente fica obeso de informação. Fica ou não fica? Não sabe quem segue. Porque todo dia vem uma pessoa aqui dizer para vocês que está fazendo algo. Porque ela está fazendo, é a verdade dela. E aí você começa, meu Deus, deve ser o que Gina está falando agora.
Eita, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora é o que o outro da semana passada veio e falou. Ai, meu Deus, o STS, o palestrante falou que era a ferramenta tal. Ah, deve ser o detox. Ah, deve ser o hype. Ah, não deve ser os espaços. Ah, não deve ser o T90. Não, eu acho que o T21. Ah, não, a festa shake. Ah, mas deve. Pessoal, tudo dá certo. Tudo dá certo. Hoje a gente sentou com uma outra primeira linha nossa. Não sei se ela está aqui, mas nós falamos. Se a gente não ajustar nossa mentalidade para fazer uma única coisa bem feita, a gente não faz nenhuma de todas essas que eu acabei de falar bem feita. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Muito obrigada aos líderes pela confiança, né? Espero ter contribuído para o crescimento de vocês, para o negócio de vocês, para a mentalidade de vocês, né? Que vocês possam, nesse ano de 2026, realmente colher muitos frutos, é, digamos assim, alcançarem as metas, os objetivos. Não durmam hoje sem decidir o que vocês querem daqui a um ano. É muito tempo, mas se a gente não dividir, né, se torna, passa muito depressa. Então, basicamente, era isso, pessoal, e Deus abençoe vocês. Tenham todos um feliz 2026, cheio de bênçãos, de clareza, de sabedoria, de entendimento, e nos encontramos em algum evento por aí. E sei que vou abraçar muitos de vocês, e vocês vão me dizer que nesse dia vocês colocaram em prática algo e que fez total diferença na vida de vocês. Que Deus abençoe grandemente e muito obrigada.